Mas falando ainda nas manifestações, teve um relatório, essa notícia é o fim da picada. Um relatório enviado ao STF pelas Polícia Civil, Militar e Federal e também pelo Ministério Público, identificou os líderes e financiadores dos atos pelo Brasil. Segundo o documento revelado pelo jornal O Estado de São Paulo, os responsáveis são políticos, policiais, ex-policiais, servidores públicos, sindicalistas, empresários do agro e donos de estandes de tiro. Eles não são acusados de crime, mas estão lá à disposição, né? Qualquer coisa pode acontecer. E aí, Capês, que diferença faz se ele é dono de estande de tiro, se ele é dono de escola, se ele é merendeiro de escola, como gosta de dizer o Lewandowski? Que diferença faz se ele é policial ou ex-policial, ou se ele é padre ou ex-padre? Que diferença faz? Isso não é um método para você coagir? Só faltou o nome SNI, né? Só faltou o Serviço Nacional de Informações, que fazia isso muito bem nos tempos da ditadura. O próximo passo eu não sei qual é. Só não existe eliminação física, né? Mas existe eliminação com a privação da liberdade. Com isso você silencia a pessoa por tempo indeterminado. Na medida em que você tem um devido processo legal completamente subvertido, em que... É o devido processo ilegal. Quer dizer, quem é que fez essa investigação, a título de que foi feita essa investigação, como é que esses dados foram levantados, por que esses dados foram levantados, foi uma investigação pública feita com dinheiro público? Quem então deu início a essa investigação? É importante saber então quem são os policiais, os representantes do Ministério Público que estão municiando aí o Supremo Tribunal Federal dessas informações. Quem está bisbilhotando a vida alheia e investigando a partir de qual fato ilícito? A partir dos indícios de qual crime? Nós estamos vivendo num Estado de Direito. No Estado de Direito, a supremacia da Constituição e da lei. No Estado de Direito, os órgãos públicos atuam pelo princípio da oficialidade, atuam pelo princípio da legalidade. Não pode se pegar, por exemplo, alguém que detém uma função pública e, portanto, um cargo que não é dele, ele é um mero comodatário, ocupa por um tempo determinado um espaço ali público na administração. Quem lhe deu a autorização para usar os seus poderes para investigar essas pessoas? Então, eu vou fazer a mesma pergunta. Quantas quadrilhas de traficantes já foram levantadas por esses mesmos policiais ou representantes, não sei, do Ministério Público, não sei, usaram o nome da instituição aqui, não sei se em vão, de maneira temerária ou não. Quais crimes foram investigados ou estão sendo investigados a partir da realização de organizações criminosas? Ou nós estamos aqui ocupando o tempo, o dinheiro público, os funcionários públicos, as autoridades públicas desviando da sua função para ficar bisbilhotando esse tipo de manifestação? Então, a meu ver, se crime existe, crime deve ser investigado, é a partir de quem levantou essas informações. São informações oficiais? Elas são públicas? O procedimento que motivou a investigação e levou a investigação está aí explicitado? Nós queremos saber. A Jovem Pan tem o direito de saber, então, como foi feita essa investigação, quem instaurou esta investigação, quem deu início a ela e com que autoridade bisbilhotaram a vida de pessoas que estavam indo ali fazer a sua manifestação. Mas, Capês, você está indo aqui num ponto importante que é a legalidade de tudo isso. Mas e a moralidade? Qual é o problema de você pegar alguém que esteja levando comida para as pessoas poderem comer ali à noite, quando estão virando à noite, água? Qual é o problema de se pagar um caminhão para que alguém possa ter a possibilidade de poder se expressar em relação à indignação de um país inteiro? Vocês vão fazer o quê? Vocês vão prender agora organizadores de manifestações com famílias? Vocês estão no mesmo sentido, exatamente com isso, crianças, não pode fazer isso. com bandeirinhas verde e amarela. Mas se a pessoa está sendo investigada por ter levado comida e água para os manifestantes, isso é gravíssimo. Mas é claro que não é uma questão de moralidade, tem o círculo da moral e o círculo da lei. É mais do que imoral, é ilegal e pode ser criminoso, punido pela lei de abuso de autoridade. Mas o que é crime hoje, Capês? O que é crime hoje? Quem decide são eles. Nós não sabemos mais o que é crime no Brasil. Foi crime o que aconteceu por todos os fatos da Operação Lava Jato? Claro que foi. O que aconteceu com tudo isso? Nada. Todo mundo solto.
todo mundo na rua. Falta soltar o Cabral só. Daqui a pouquinho ele está na rua também, com os mais de 500 anos de prisão que ele teve. Tá todo mundo voltando à cena do crime. E é isso que nós queremos no Brasil? São essas atitudes que nós esperamos de uma Suprema Corte, a última instância jurídica de um país? É isso que nós esperamos? É isso que está levando as pessoas para as ruas? A indignação, o medo, o que aconteceu no passado. Vocês achavam que o que aconteceu no Brasil simplesmente ia ser um livro que se fecha e que a população brasileira ia esquecer tudo isso? E nós agora, vendo tudo de novo acontecer, ouvindo os absurdos todos os dias que eles dizem, vamos revogar novamente, né, as leis trabalhistas, vamos voltar com o valor dos sindicatos, vamos liberar as drogas, quer dizer, vamos destruir tudo que nós demoramos alguns anos para conseguir reconstruir no Brasil? É isso que nós queremos? Ou nós nos esquecemos dos 14 milhões de desempregados, de todos os crimes que aconteceram, petrolão, mensalão, dinheiro na cueca, quer dizer, tudo isso ficou no passado. E agora, num dos momentos mais importantes da história da nação, que é quando você tem, né, uma eleição, e essa eleição tem que ser democrática para que a pessoa que seja escolhida pelo povo possa assumir. E há uma dúvida na cabeça de muitos brasileiros, né, por muitas coisas que se colocam, e a gente pede transparência. Vocês vão dizer que isso é um movimento antidemocrático? Onde foi vista uma violência no Brasil? Uma vidraça quebrada? Algum carro virado? Pneus pegando fogo? Nada. São famílias de verde e amarelo que vão crescer a cada dia se as respostas não vierem. Exato. Olha, o Telhada, policial, coronel, já está reformado, né, coronel? Mas sempre policial, né? Sempre policial. Quantas vezes você pega um bandido, aquele que te assaltou uma senhora, bateu numa senhora, levou alguma coisa dela, vocês levam, prendem, um juiz não solta, porque faltou alguma formalidade. Olha que ponto nós chegamos, Telhada. As pessoas hoje, elas são presas, os crimes existem, elas são processadas, o produto do crime volta para o Estado. Eu não vou falar quem é, vocês tiram suas conclusões. O produto do crime volta, porque o crime existiu, mas teve um erro de procedimento e a pessoa não é criminosa. Agora nós estamos pegando pessoas que sequer cometeram crimes, e se fizeram alguma coisa não é crime, porque crime não existe. Estamos trazendo uma figura que é bizarra para qualquer nação democrática, que é o crime eventual. Não existe crime eventual. Ah, eu vou averiguá-la para saber de um crime eventual. Ele está ali dando comida às pessoas que estão debaixo de chuva. Isso pode ser um crime eventual. Isso não existe. Então, por que não tem procedimento correto, o crime aconteceu, o produto do crime foi devolvido, a pessoa é devolvida como inocente. E um crime que não existe, um inocente é levado como criminoso? Absurdo. Absurdo. A gente está vendo uma situação no país muito esdrúxula, né? Não só jurídica como política, né? Nós, ao ouvirmos uma notícia dessa, querendo saber quem é o líder, quem está financiando, não tem líder, não tem financiamento, é um povo espontâneo na rua. O único responsável por toda essa movimentação, eu vejo que é esse senhor que é o presidente do TSE hoje. Ele provocou tudo isso com as suas ações aí, para mim, totalmente inconstitucionais e ilegais. Ele que tinha obrigação de cobrir a lei, ele que tinha obrigação de fiscalizar a nossa lei, é justamente quem não está fazendo isso, gerando essa revolta na população. Eu sou estudioso da história militar, isso me lembra muito o início da Segunda Guerra Mundial, inclusive o que aconteceu na Alemanha nazista, onde você tinha lá milícias que começaram a atacar o povo, começaram a criar crimes, começaram a atacar uma série de situações, criando justamente uma situação de terror no país, fazendo com que aquele partido crescesse. É o que está acontecendo, está se fazendo terror na cabeça das pessoas, estão se incriminando pessoas por crimes que não existem, Pavinato. Estão se ameaçando pessoas, falando em policiais, ex-policiais, políticos. O interessante é que as pessoas são agro, as pessoas que são ditas nessa notícia, são justamente as pessoas que apoiam um Brasil melhor, que querem um Brasil mais transparente, que querem um Brasil sem corrupção. E estão sendo sem qualquer prova. Absurdo isso aqui. Isso aqui é uma coisa que é criminosa. Isso que estão fazendo, sim, é crime. Isso que eles estão fazendo é crime. Eu estive ontem, olha, a gente olha essas imagens que estão passando nesse momento, nós só temos famílias nesses movimentos. Não tem um cidadão com um pedaço de pau na mão. Não tem um cidadão com qualquer coisa